Bom dia, meninas! Segunda-feira, 20 de janeiro, aqui feriadão no Rio. Nós estamos com o tema obediência que te leva à constância na vida com Deus. E hoje eu quero ler uma carta, a carta de Romanos, né? Para algumas que não sabem, quem escreve a carta é Tércio. Paulo dita, porque segundo alguns estudiosos, Paulo, depois do processo dele, da cegueira, ele ficou com problema nas vistas, então às vezes ele acionava alguns irmãos com ele para poder escrever as cartas. E a cartas aos romanos foi dessa forma. O Paulo, nesses versículos, ele fala do poder divino, da vida na justiça. E eu quero ler agora o capítulo 6, mais os versículos de 16 a 23, que diz assim, olha só. Não estáis informados de que vos entregardes a alguém como escravo para lhe obedecer? Pega essa palavra, escravo. Sois escravos desses a quem obedeceis, novamente escravo. Seja do pecado para a morte, aqui está dizendo escravo do pecado para a morte. Seja da obediência que te leva à justiça, obediência que te leva à justiça. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste o coração de forma de ensino que fosse submetido. Vós fostes liberto do pecado por tornar-te escravo da justiça. Você é liberto do pecado quando você se torna escravo da justiça. Expresso-me assim em termos de homem comum, como eu e você, por causa da fraqueza da nossa carne, da vossa carne. Pois assim que emprestastes os membros do nosso corpo, como escravo da impureza e da iniquidade, da maldade, que produz ainda maiores. Apresentais a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravo da justiça para a santificação. Ou seja, decida viver com Deus, obedecendo a Deus, você, o seu corpo será escravo da justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres da relação da justiça. E o fruto que colheste então, a das atividades o quais agora envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado, tendo sido transformados escravos de Deus, pega essa. Tendes vosso fruto para a santificação, por fim da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Uau! Olha aqui, Paulo pega uma palavra, escravo. Por quê? Por que Paulo leva escravo do pecado e escravo de Deus? Porque naquela época, os judeus sentiam na pele que era ser escravo por anos e anos e anos. E nada melhor do que a gente falar na linguagem que a gente vive. Então, pega essa para você hoje. Reflita. Você vai ser escravo do pecado ou vai ser escravo de Deus? Vamos olhar assim como aquele período dos judeus, do sofrimento deles como escravidão. Só que sabemos que Deus nunca vai deixar que sejamos escravos. Pelo contrário, olha aqui no versículo 23 ele diz: porque o salário do pecado é a morte. A escravidão do pecado te leva à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você colocando a tua premissa como obediência a um dom gratuito a Deus, vai te levar à constância da vida com Deus. E com isso você vai se tornar como uma vida justa. Que a gente está falando aqui de justificação, de santificação. Automaticamente você vai tornar a tua vida santa. Não vamos deixar de ser pecadores.
mas vamos nos libertar do pecado. Essa é a diferença. Vamos errar um pouquinho ali, outro aqui, mas não vamos viver escravo do pecado. Reflita sobre isso. Queira colocar em premissa na sua vida a obediência, porque aí sim você vai ter a constância. Paulo ensina aqui, claro, para os judeus, falando sobre escravidão. E eu hoje estou falando aqui para você a decisão da tua vida. Você quer viver numa vida de pecado que te leva à morte, ou você quer viver uma vida de santificação com Deus? Pensa sobre isso. Reflita sobre essas duas escravidão que Paulo está nos ensinando aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua segunda-feira, sua família, todas nós, e que mantemos firme aqui na obediência e principalmente na constância. Porque quando a gente tem a constância, a obediência aumenta, o amor, o desejo a aprender da palavra embute cada dia mais dentro de nós. Grande beijo. Fui.